Olá, estamos aqui de novo, hein? Para falar de um assunto muito importante que dá para a gente aprender, olha só, hein? Num passe de mágica. Um assunto muito bacana, muito interessante, muito cobrado em concursos, em avaliações, quando falamos do processo de formação de palavras. O processo de formação de palavras é um assunto muito cobrado em avaliação. Nós falamos nesse processo quando nós temos aí, na verdade, duas formas de falar. Nós vamos conversar então sobre esses processos agora, né? Basicamente são dois os processos de formação. Um processo nós chamamos de desculpa, um processo de derivação, outro processo de composição. Vou começar pela composição, hein? No processo de composição nós temos dois, né? A composição por justaposição e a composição por aglutinação. A diferença basicamente qual é? No processo de justaposição, esse aqui, você vai ter palavras que vão sendo formadas a partir aí de dois radicais e que não tem nenhuma perda de som. Para formar, por exemplo, guarda-roupa, nós juntamos guarda e roupa sem perder nada na sua formação, né? Assim como segunda-feira, são duas palavrinhas independentes. Segunda e feira não perderam nada, é uma composição e é justa posição. Justa posto, colocado ao lado, sem perder nada que a palavra possa ter na sua formação. Já no processo chamado de aglutinação, essas duas palavras vão se juntar e vão perder algum som. É o caso de planalto, que eu formei de plano e alto. Olha que sozinho sumiu, ó. Esse, ó, sumiu, morreu, né? Foi engolido com angu. E quando eu tenho aqui planalto, eu formei de plano e alto. Esse A desapareceu. Duas palavras se juntaram, perdeu o som. Assim como em aguardente, eu tinha dois As e virou um só, olha lá, eram dois, virou um. Processo de aglutinação. Além desses processos, nós temos também a derivação. A derivação, nós temos várias delas, né? Tem a derivação com prefixo. O que é o prefixo? O elemento colocado antes do radical para dar um sentido, né? Se eu tinha necessário, eu acrescentei o des, eu usei o prefixo de negação des, então eu tenho uma derivação prefixal, assim como em refazer, que vem de fazer, né? Pré, lembra que pré vem antes, né? Prefixo está antes do radical. E o sufixo é aquele que vem depois, né? Assim como eu tenho vela, eu formei veleiro, né? Ó, eiro é um sufixo, rapidamente, que eu juntei o mente, ó. Esse final que vem depois, nós vamos chamar de sufixo, derivação sufixal. Podemos também acrescentar prefixo e sufixo ao mesmo tempo. É o caso de entardecer, eu acrescentei o em e o esser juntinho, né? Ó, acrescentados os dois, esse processo é de parassíntese. Acrescentados os dois é chamado parassintética. Prefixo e sufixo simultaneamente, não é? Também temos a derivação regressiva, que vai formar palavras que são nomeando ação, palavras abstratas indicando ação. Por exemplo, de caçar, eu formo a caça. De beijar, eu formo o beijo, né? E por aí vai. Então, quando eu tenho a palavra que indica ação, que são chamadas abstratas, o processo de derivação regressiva, né? E temos a derivação imprópria, que é aquela palavra que muda de função gramatical. Alguns chamam também de conversão. Também a gente vai falar aqui do processo, muitas de substantivação para isso, né? Se eu falo jantar, e perguntaria a alguém assim, né? O que jantar é em português? A pessoa disser, jantar é um verbo, eu vou jantar, sim. Mas se eu falo o jantar, por exemplo, ele vira substantivo, portanto, uma derivação imprópria, mudei a sua função, né? Assim como belo, se eu falo o belo, ele é um substantivo. Se eu disser que alguma coisa é bela, né, ele passa a ser um adjetivo. Essas palavrinhas que mudam de função gramatical, eu as chamarei de derivação imprópria. Um caso à parte bem bacana é o chamado neologismo, né? Neo quer dizer novo, neo quer dizer novo. Então, neologismo é criar palavras, inventar palavras que não existiam no dicionário, mas que existem aí no dia a dia, né? Que se no dia a dia. Então, quando eu tenho, por exemplo, a palavra comível, é uma palavra que foi criada aí, né? Para significar aquilo que se come. Internetês, que vai nomear a nova linguagem, então o processo chipar. Uma curiosidade, os verbos criados por neologismos vão sendo jogados na primeira conjugação, né? Terminados em ar, é o caso de deletar, que vem da internet, né? Do delete, por exemplo, chipar, que vem aqui de chip, né? Vão ser jogados na primeira conjugação. É isso, né? São os processos de formação. Esses processos tão importantes na língua. Estudem, dê uma olhadinha. Vai dar tudo certo, minha gente. Até a próxima aula. Um abraço. Tchau.